foi conduzida a situação. Eu acho que ele não deveria expor o Pedro da maneira que foi exposto. Tinha que chegar e conversar lá dentro. Dentro do vestiário, dentro do clube, tinha que ser conversado, como foi o que aconteceu. Tanto que o Pedro foi e manifestou, né, a insatisfação dele com o ocorrido. Agora, o Felipe aprendeu com isso também, porque muita gente foi contra aquilo que aconteceu. Ele aprendeu com aquilo. É um treinador jovem que está começando a carreira como treinador agora e é normal de você ter certos erros, né? E eu acho que por mais que ele pense de uma outra forma, não acho isso, mas por mais que ele pense de uma outra forma, ele jamais iria expor o Plata da maneira que aconteceu com o Pedro. Mesmo sendo contextos diferentes, eu acho que ele aprendeu com isso. Com o Pedro, no intervalo de 10 dias, ele foi de meu reserva para ter que jogar a Copa do Mundo. É isso aí. Publicamente. É isso aí. Vamos dar uma olhada nos jogos que restam para Palmeiras e para Flamengo, analisar um pouco a tabela que os dois cumprem até o fim do Campeonato Brasileiro. Palmeiras joga hoje contra o Santos. Um clássico, né? Passado o jogo de hoje, o Palmeiras vai visitar o Mirassol e o Flamengo vai receber o Santos. O Palmeiras vai visitar um time que está invicto como mandante na competição, não perdeu nenhum jogo ainda. E o Flamengo vai receber um time de Z4. Vocês conseguem mensurar qual potencialmente é mais perigoso? Eu acho que os dois são favoritos, Flamengo e Palmeiras, nos dois jogos. Assim, só adiantando um pouco o serviço, porque você acabou de falar do Mirassol, né? Sim. O jogo contra o Mirassol lá. Depois tem o jogo do Flamengo na última rodada contra o mesmo Mirassol e Mirassol. Isso. Esses jogos podem ser completamente diferentes. Isso. Pelo contexto, de repente o Mirassol até já mandou os caras de férias antes, já está lá com a vaga da Libertadores. Aí não pode, né? Não sei, mas o espírito é outro. Então... Mas você concorda que isso não pode acontecer, né? Pela isenção do campeonato. Mas você concorda que isso acontece todos os anos, Concordo, certo? mas não pode, né? O nosso papel é dizer que não pode, né? Não pode, eu acho que não vai. Não pode. E assim, eu acho que tanto o Palmeiras contra o Flamengo são favoritos em Mirassol, porque o interior de São Paulo, para quem não sabe, tem uma torcida gigante do Palmeiras. E assim, por mais que o Mirassol vá tentar, como tem feito, controlar isso, colocar o preço lá em cima para os visitantes, vai ter uma massa verde, uma massa rubro-negra ali. Eles vão jogar em casa, na minha opinião, nesses jogos. Mas volta lá. Porque aí tem um jogo muito difícil para o Palmeiras. Muito difícil. Que é o Santos na Vila. E é difícil porque o Palmeiras pode ter muitos desfalques. Ele já tem o desfalque de seleção brasileira anunciado, que é o Vitor Roque, que não é pouca coisa. E a gente está aguardando as outras listas para ver quantos desfalques o Palmeiras poderá ter. Para a Argentina. Flaco, Gustavo Gomes, são muitos desfalques. Muitos. Aníbal, Emiliano, são muitos desfalques que podem acontecer. Piquerez. Temos que aguardar as listas. E o Flamengo também vai ter muitos desfalques, mas vai pegar um jogo muito fácil, né? Que é o Sport fora de casa. Só que depois, com esses mesmos desfalques, o Palmeiras vai receber o Vitória e entra naquela lista que a gente fala, o Palmeiras não perde, mesmo com desfalque, é o típico jogo que o Palmeiras do Abel não desperdiça ponto. E o Flamengo vai ter a dura missão de jogar um Fla-Flu desfalcado pelos atletas da data FIFA. Por enquanto, certo mesmo, é só o Danilo. Estamos aguardando as outras listas. Vai ser muito duro esse jogo, o Alexandre, né? São os dois desfalques. Vai ser um Fla-Flu um dia depois do Jogo do Brasil, um dia depois da data FIFA. Ou seja, o campeonato para, mas não para, porque ter jogo um dia depois de data FIFA é contar que quem defendeu a sua seleção na véspera será desfalque. Aí o Palmeiras vai receber o Fluminense em casa. É um jogo que o Fluminense, por exemplo, na última rodada do ano passado ganhou do Palmeiras lá, mas o histórico é muito favorável ao Palmeiras como mandante nesse duelo. E o Flamengo visita o Galo, logo depois da Sul-Americana. É difícil saber como é que o Galo vai estar, né? Perdeu, está deprimido, ou ganhou, está de ressaca. Agora, tem também a grande rivalidade, né? Atleticana. Vou ferrar com a vida do Flamengo. Isso. Né? Tem a grande rivalidade. Isso não é pouca coisa. E o Palmeiras vai visitar o Grêmio. Com todo respeito ao Grêmio, eu vejo o Palmeiras com pouca chance de perder ponto nesse jogo. Mas assim, de novo, né? O Grêmio se livrou do rebaixamento, está ainda em disputa com a vaga, é uma coisa. Se o Grêmio tiver com a corda no pescoço, vira um jogo dramático. Claro. Então, o campeonato, você olha isso de uma forma plana, parece que é tudo meio parecido, mas não é, né? Depende da... O Grêmio que tirou ponto do Flamengo no Maracanã, inclusive, né? No Maracanã.
Mas também perde pontos fáceis, teoricamente fáceis, né? E eu acho que o Grêmio vai estar lutando contra a parte de baixo da tabela até o final. Existe uma coisa no futebol que eu passei muito por isso, que é a tal da mala branca. Isso é normal no meio do futebol, tanto no Brasil como no mundo. Pô, acontece muito lá fora. Tanto no Brasil como no mundo. E no final, por exemplo, você pega times que já não brigam mais, os caras já se salvaram na temporada e, de repente, ele tem uns times que estão brigando para não cair, que precisa realmente que eles joguem, que eles deem a vida dentro de campo, aí vai um apoio. Né? Ó, toma aqui, vocês vão jogar contra tal time aí, cara, vai lá para você ganhar, sabe? Vai lá e entra dentro de campo como se fosse final de campeonato. E isso eu joguei em clubes pequenos na Espanha e acontecia muito com isso. Isso salvava o final do meu ano, assim, salvava o final do ano. Eu podia viajar com a minha família, eu dava vida, porque a gente já tinha se salvado, e a gente dava vida mais ainda, sabe? Tinha jogador que, ao invés de entrar de férias, não, eu quero jogar esse jogo, pelo amor de Deus, eu quero jogar esse jogo, porque, de fato, a mala branca, ela existe, ela é real e eu acho que é o bicho. Você paga a pra clássica ganhar, história da classificação do Santos em 2002 para os playoffs. O Santos estava fora dos 8 primeiros colocados, Santos que depois veio a ser campeão brasileiro, e precisava contar com o Gama já rebaixado, derrotando o Coritiba. E aí o Santos manda o seu Zito a Brasília, numa negociação que teve o intermédio do Luiz Estevão, que era o proprietário do rival do Gama, né, do Brasiliense, e o Santos dá o incentivo financeiro e o Gama derrota o Coritiba, 3-0. E o Santos entra em 8º, no mata-mata, como franco atirador, e o resto é história. É um incentivo financeiro que eu... Bom para o Flamengo, e com um a menos ficou difícil. Agora o Flamengo não pode mais vacilar. A zaga vacilou feio nesse jogo e o Plata foi expulso de novo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a partida de ontem e deixe seu like para dar aquela moral pro canal. Gosto do teu linguajar, assim. ótimo, A bala branca perfeito. virou incentivo financeiro, é lindo. Bonito isso. Poeta. Poeta. Mas tem um detalhe. Como né? também fala-se, essa história do Santos, eu sei, porque nos foi relatada pelo Marcelo Teixeira e ela está inclusive publicada já em livro. Fala-se, aí eu não sei, fala-se que também o Flamengo deu um incentivo financeiro para os jogadores do Corinthians não perderem do Inter naquela última rodada em que o Flamengo foi derrotado pelo São Paulo, no Morumbi. A época era só Morumbi e o Corinthians não derrotou o Inter e o Flamengo do Rogério comemorou o título mesmo perdendo do São Paulo, graças ao resultado feito pelo Inter. E isso é uma história que eu não sei. A outra a gente pode cravar porque nos foi relatada pelo próprio Santos. Exatamente. E que não tem problema nenhum, porque é incentivo. Sabe, incentivo. Assim, o Flamengo vai jogar contra o Palmeiras a final da Libertadores. Não tem as dúvidas de que o Flamengo vai dar um incentivo aos atletas, não que precise, porque jogando uma final de Libertadores por isso só, mas vai ter um incentivo, assim como vai ter para o Palmeiras também. O time que está brigando ali para, de repente, tem que ganhar o jogo para chegar numa Libertadores, existe o incentivo do próprio clube. Então, isso é normal, o incentivo para vencer está tudo certo. Eu só não acho que esteja tudo certo, porque tem uma questão fiscal, né? É um dinheiro que não aparece em lugar nenhum, então, assim, é um dinheiro que não é tributado. Depende de quem paga, de quem paga, porque geralmente você pega clubes sérios, os caras falam, isso aqui vai entrar dentro do bicho, vai pagar direitinho, paga tudo certinho. Ok, mas não é... Antigamente eu já recebi... Era mala mesmo. Antigamente, era mala mesmo. Por isso que você falou certo. Antigamente era mala branca. E eu já recebi dinheiro já em cash, já. Antigamente era mala branca. Hoje, eu estou falando quando eu tinha 18, 19 anos, 20 anos. Hoje não. Hoje é incentivo financeiro, justamente porque você acaba pagando. Os clubes vão lá e vamos deixar de ser hipócrita. A gente sabe que isso tem todo ano, em todo jogo. Né? Vai ter esse ano pra caramba também. Mas só volta ali a sequência de jogos. Eu parei com 2 rodadas para acabar. Com as mudanças de calendário anunciadas pela CBF na terça-feira, o Palmeiras vai jogar os 2 últimos jogos fora de casa. Então, ele vai visitar o Galo na 34ª, pode ser um Galo já campeão da Sul-Americana e cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo vai receber um Ceará, pode ser também um Ceará já com a Série A garantida do ano que vem. E na última rodada, a gente tem o Palmeiras enfrentando o Ceará no Castelão e o Flamengo visitando o Mirassol. Eu reforço a opinião... ou o estereótipo, melhor dizendo, de que eu acho que tem menos margem do Palmeiras perder ponto. Aí vejo uma complicação forte do Palmeiras aí, que é contra o Santos na Vila, por causa dos desfalques. Acho que esse jogo vai ser realmente muito difícil. Então eu vejo menos espaço para o Palmeiras perder ponto nessa trajetória
pelas características que debatemos aqui do time do Abel, do que o Flamengo. Por isso que eu concordo com o favoritismo do Palmeiras. Agora, tem que confirmar no campo, a começar por hoje, no Allianz Parque contra o rival. Eu acho que hoje o torcedor do Flamengo e do Cruzeiro, eles estão olhando exatamente isso. Aonde que o Palmeiras vai tropeçar? Quando a gente olha, assim, esses Para mim, o mais difícil é o Santos na Vila com os desfalques. Esse jogo realmente é mesmo duríssimo. assim, eu não consigo... Claro que o jogo tem que acontecer e pode ser que o Palmeiras perca vários jogos, né? A gente não sabe, não prevê o futuro. Mas olhando a tabela, a gente não consegue dizer, aqui o Palmeiras vai tropeçar. Vamos ter que aguardar um pouquinho. A gente tem que assim, eu acho que hoje os dois torcedores estão assim... Mas também os jogos mais difíceis são, para o Flamengo, o Fla-Flu, por causa dos potenciais desfalques. Sim, concordo. Né? E para o Palmeiras, o Santos na Vila. Esses dois jogos eu acho duríssimos para os dois. Eu acho que se entrar com o time completo, e eu acho que vai entrar com o time completo fora de casa contra o Grêmio, é um jogo também complicado. Não é fácil. Não, fácil não. Não é fácil, é um jogo complicado. Assim, realmente, o Grêmio em casa, apesar de ter perdido o jogo ontem, mas em alguns momentos, inclusive contra o Cruzeiro, foi bem. No final do jogo deu uma amassada no Cruzeiro. O Cássio teve que fazer algumas defesas difíceis. Então, assim, a chegada de alguns atletas deram uma encorpada para o Grêmio. Precisa melhorar? Precisa melhorar. Então, eu acho que, dependendo de como eles entrarem dentro de campo, de como o Grêmio entrar dentro de campo, é um jogo também que o Palmeiras tem que abrir muito o olho, porque é muito complicado. Agora, tem o seguinte, né? O jogo de hoje do Palmeiras contra o Santos, o Palmeiras vencendo o jogo, hoje é o famoso jogo, tem o famoso jogo de 6 pontos, né? Quando é um contra o outro. O jogo do Palmeiras hoje é um jogo de 4 pontos, né? Porque o Palmeiras ficaria 3 pontos na frente do Flamengo e 2 vitórias a mais. Então, não dá mais saída. O Flamengo, se quiser ser campeão, não pode empatar em pontos. Ir para o saldo de gol, não vai ter saldo de gol. O número de vitória vai ser o primeiro critério. Ganhando hoje, ele abre 2 rodadas de dianteira. Ele abre 4 pontos. Então, e a pressão em cima do Santos. Isso, exatamente. Para entrar hoje em campo. A pressão, o Santos dentro do Z4. Talvez a partida essa partida contra o Santos seja ainda mais complicada. São 2 rodadas de frente. Caso o Palmeiras vença o jogo, são 2 rodadas de frente, restando 7 jogos. Não é desprezível. Porque bota uma pressão enorme também no Flamengo. Não é desprezível. Claro, não é só no Palmeiras. Puxa, vamos é dos dois, né? Não tem jeito. Hoje o Flamengo é Santos desde criancinha. Gente, o Santos, mais do que nunca, é Santos, né? Porque não, o Santos tem Palmeiras e Flamengo. Meu Deus. Não, a tabela do Santos até o fim do campeonato é terrível. E Palmeiras de novo, né? A tabela eu tenho aqui. Palmeiras de novo, exato. Ela é tão dura. Dos 8 jogos. Que eu tenho salva no meu celular. A tabela do Santos. A tabela do Santos. Vem pra cá, diretor. Dos 8 jogos do Santos, 5 são contra a turma do G4. Só isso. Galera, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Em breve eu volto com mais informações do Mengão. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!